Alô, amigos da Brasil Central de Goiânia, está começando mais um programa Ídolos do Esporte, aqui na sua Brasil Central, onde a gente convida os amigos, os ex-jogadores de futebol. E hoje eu tenho uma novidade para vocês que vocês não vão acreditar. Júlio César Imperador brilhou e começou no Atlético Goianiense, fez aí passagens espetaculares pelo Atlético Goianiense e de repente chega no Flamengo para ser ídolo, camisa 10, ganhar campeonatos e tudo mais. Oi, Júlio César, prazer ter você aqui. Dante, eu que agradeço o convite, né? Esse programa Seu Ídolo do Esporte, que já é um sucesso, a gente tem acompanhado, eu assisto várias vezes, né, nos finais de semana, e obrigado pelo convite, estar aqui participando deste momento, né? E um momento tão especial, acho que é o mais importante. Nós nascemos no futebol goiano. Eu costumo dizer que eu nasci no ventre, no útero do dragão. É verdade. E como era gostoso naquela época lá no Dragão, né? Mas a gente vai falar sobre o Dragão. Eu gosto de um programa onde eu conto a sua vida toda. Mas é desde quando você nasceu, então a gente vai fazendo aí gradativo. E você nasceu onde mesmo? Então, Dante, eu sou natural, né? Filho de Itapirapuã, uma cidade que fica mais ou menos 195 quilômetros de Goiânia. Isso, a conhecida Tapira, ali logo depois da cidade de Goiás, hoje, né? Que é a antiga Goiás Velho. E aí você pega a esquerda, sentido Mato Grosso, ali está Itapirapuã, Jussara, Montes Claros, e vai chegando até ali Aragaça e Barra do Garça. Eu estou nessa região, nasci ali em 1967 e mais ou menos... em 72, meus pais veio para Goiânia, na época já com eu e meu irmão mais velho, depois o mais novo nasceu em Goiânia. Então, desde de 72, né, morava no bairro Campinas, Vila São José ali, setor São José hoje, e o quintal de casa sempre foi Itapirapuã. Oh, legal. Então quer dizer que no São José você ficava bem próximo ali daquele campo do Campinas, por ali, não? Olha, eu tô ali mais ali perto da Matriz de Campinas, aquela sim, região ali, então que hoje tem a próximo. Praça Monte Cristo, que é um campo Monte Cristo antigo, Eu campão de terra. lembro. O Idemar também foi criado ali. Veio né? de Damolândia, eles foram ele criados ali. morou O ali Idemar também, morou ali, né? Ele nós morou era ali ali também. rivais já, Atlético Goiás já E desde quando você de veio para jovem. Goiânia, você devia o quê? 10 anos? Já tinha 10? Não, eu tinha 5 anos de idade. 5 anos. Eu nasci em 67, em 72 eu cheguei em Goiânia com meus pais. Qual que foi a primeira impressão de uma bola, de ver o que era bola de capotão, era de meia, ou era lobeira, o que era? Então, Dante, você sabe que aquela época, década de 70, né, 80, realmente era bola de meia, era bola de capotão, né, as chuteiras era que chute. Que chute. Não vamos falar a marca aqui não, mas tem que falar, não tem jeito, o tradicional que chute. Né? Aí a primeira chuteira, aí eu entrei no Atlético mais ou menos, nós vamos entrar nesse detalhe quando eu cheguei no Atlético, a primeira chuteira minha foi a Rainha, pesada, molhava, um peso só. Então foi tudo assim que começou. Era pesado, era difícil. Você pregava os cravos, era prego. Prego nos Quantas vezes você tinha que pegar aquelas cabeças de martelo e bater? Começava a machucar os dedos do pé. Verdade, isso mesmo. Forte, aquelas bolas de couro. Eu acho que eu tenho 10 anos a mais que você. Então, assim, aquelas bolas de couro, eu jogando gol, né? E aquelas bolas com couro amarelo, os gomos compridos, aquilo. Quando ela ficava um pouquinho velha e molhava, era o couro cru pro lado de fora. É verdade. Então era assim, era um bagre ensaboado mesmo, né? E pesada, né? Pesada. Molhava, a gente cabeceava as bolas, doía a cabeça, mas era aquilo ali, era gostoso. Geralmente não tinha empresário. Então, assim, alguém descobria a gente ali e levava para treinar, ou então a gente via alguma promoção de treinamento de peneirada e ia. Como é que foi para você? Olha só para você ver. No meu caso, não teve empresário. Eu já ali com 7, 8 anos, jogando com os coleguinhas do bairro, aos 10, tá, o pessoal vai fazer teste no Vila, vai fazer teste no Goiás, vai fazer teste no Atlético, o Atlético era mais perto. E aí eu falava, não, deve ser muito difícil, né? Muito complicado, deve ser. E aí, mas aquela coisa natural. Chegou aos 12 anos de idade, praticamente. Eu fui com 2 colegas, 2 amigos, vizinhos, praticamente, moravam quase de frente um ao outro, que é o Carlinhos e o Mazinho. Um era canhoto e o outro ambidestro, como eu. E aí, vamos lá, vamos. Os 2 eram bons de bola. E fomos fazer lá no Antônio Ascioli. Sou Ataíde, nosso querido, saudoso Ataíde.
E aí foi uma vez, muito menino, Antônio Ascioli, você imagina como é que era o gramado, né? A maior parte do ano era terra do que grama. Um campo desgramado. Desgramado. E aí, com isso, fomos a primeira vez. Você dava o nome, que naquela época era ponta direita, o centroavante, a ponta esquerda, o meia direita, o volante, o meia esquerda, o ponta de lança. Você lembra? Ponta de lança. O meia direita, ele era o camisa 8. O 8, ponta de lança. O meia direita. O meia esquerda era o armador. Aí falava o meia amador, né? um ponta de lança, o camisa 10. Aí tinha lateral direito, back central, quarto zagueiro. Que era o 3. Era o canhoto. O quarto zagueiro, era o quarto, que é o back, era o 4. Era a linguagem, eu lembro. E o lateral esquerdo, né? Que era o 6. Era tudo desenhadinho. Era mais ou menos e cada um ficava no seu setor. Ai de setor. quem saísse do setor. Era desse jeito. E aí fui a primeira vez, demos o nome. Ele pegava lá, sozinho, que tanto de menino, seu nome. Aí ia. Posição, lateral direito, ponta esquerda, meia. Eu sou meia amador. E ele armava os times. Punha lá, e aos poucos, cada período ele ia chamando. Vem um ponta direita aí. O cara que falava que era lateral direito, levantava a mão também. Era aquela confusão. E aí você levantava a mão, a sua função, falava, era meia. Aí levantava, quem é meia? Levantava a mão, que 70 meninos levantando a mão. Aí chamava, vem você de camisa tal. Aí você ia. Aí fui uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Falei, não vou mais. Nós não conseguimos treinar por causa disso. Aí eu falei, não vou mais não, é muito difícil. Aí o que aconteceu? Os meninos falaram, não, vamos chamar meu pai. Meu pai era caminhoneiro, viajava muito. Ele falou, não, vamos chamar meu pai. Aí o pai dele foi com a gente na outra semana. Aí chegou com um adulto, você vê, um empresário, né? Um pai trocínio. Pai trocinador. Que o pai foi com eles e eu fui junto. Aí ele chegou no Sotaíde, já chegou ali, já deu uma outra atenção, automaticamente nós já começamos a treinar na primeira equipe. E aí, primeiro treino, e ele era assim, você, Dante, volta amanhã. Júlio, volta amanhã. Fulano, precisa voltar mais não. Ele ia assim a cada dia. Aí passei uma semana mais ou menos sendo aprovado. Aí quando foi mais uma semana, ele já eliminou bastante, né? E o paredão foi muito grande. E aí, a partir Você daí... treinou de meia? Aí, meia. Já No primeiro momento, como são meia. Mas, peraí, olha o detalhe. Aí, passou mais ou menos 2 semanas, ele já me pediu assim, ó, traz seus documentos. Você tem identidade? Nossa, eu fiquei tão alegre. Cheguei em casa com aquela lista de documentos. Cheguei, minha mãe, eu passei no teste do Atlético. Preciso de tirar a identidade. Aquela alegria total. Fomos fazer todo o processo, tal, beleza. E aí, comecei a treinar. Ele me começou a colocar de centroavante. Comecei a treinar, acho que não sei se... Eu chegava muito ali na área, né? Aprendi a fazer gol. Porque eu chegava na área. Fazia gol vez em quando com os colegas. Ele começou a colocar eu de centroavante. Aí você tinha que jogar de costas. Aí o que acontece? Eu fiquei naquela, e eu um jogador também que às vezes saía, porque eu era um jogador que pegava a bola e saía. Ele falou assim, você dá com jogar de volante? Eu falei, não, volante não, só tá aí. Não, porque você tem uma boa técnica. Não, de volante não, aí tem que marcar muito. Aí beleza, aí fiquei naquele centroavante, meia, centroavante, aí foi me fixando definitivamente como meia, mas vou dizer para você, joguei já como o ponta direita, que hoje é um extrema, né? Mudou a linguagem, joguei já de ponta, do lado esquerdo, centroavante, de meia, e ali mais ou menos na frente. Nunca. E de volante, lógico, um período lá atrás, ele tentou me colocar uma vez de volante, mas não me adaptei, porque você tem que mais que marcar. De quem que você lembra daquela época que virou jogador, assim, que a gente conhece? Olha, alguns colegas ali. Da minha época, quando eu entrei no Atlético em 79, só tem um que virou jogador, que foi o Marco Antônio, o zaguinho Marquinhos, que é irmão do Wilson Sorriso. Chegamos junto ao profissional. Ele, depois do profissional, depois de um período, ele saiu. Até 90 ele fazia parte do elenco da Série C. Naquela época que você entrou aí, que fizeram teste, aí, não, desse de 79. 2 anos depois, aos 14 anos, o Valdeir de Flash chega do setor Crimeia e começa a treinar, passa no teste e começou a jogar na equipe, já com 14 para 15 anos. E aí, na verdade, Valdeir, Júlio César, Valdeir se tornaram e chegaram um pouco mais longe. Os caras tipo Júnior Pezão, Marçal, já era tudo profissional? Não, tudo juniores. Quando eu cheguei nesse período você era infantil. 79, aí vai lá, 81, 82, 83, aí já veio. Marçal chegou no Atlético, parece que em 83, Júnior Pezão já estava no profissional,
esse período de 80 e diante, que aí tinha Baltazar, que eu ainda peguei ele já no início Pegou de o 80 para Baltazar no 81, a gente acabava o treino e ficava vendo os treinos do profissional. Valtair, Baltazar, o Sorriso, Romerito, Ademar. foi bem depois. Aí veio, aí que nesse período já de junior para frente, Valdeir, surgiu depois Fernando Almeida, veio Lindomar, Romerito Tudo já já foi bem tava lá. depois. Isto, eu já subi nas categorias, e eles um pouco mais novos. Eu tinha com a ideia que você, uma geração sua foi bem depois. Não foi esse período. Você pegou uma geração. Praticamente, da minha geração de base do Atlético, quando eu entrei, foi eu e Valdeir. Fernando Almeida, mais ou menos ali. Porque o Lindomar é mais ou menos um pouco mais novo e Romerito é mais novo ainda. Já é outra geração. Quem que era aquele Aí tinha, né? Raimundão, o Raimundo, né? Raimundo Zagueiro. Isso, o Raimundo, dele. o Hilber, o Claudinho. Foi surgindo outros jogadores depois, né? Já não era. Valtair já é um espelho que eu coloquei como camisa 10. Valtair era um jogador. Tinha eu estou tentando lembrar o nome de um aqui, que é Elias, Dessa época? Ele é vendedor, corretor de imóveis, tá? Não sei se está no norte, mas eu vou lembrar o nome dele aqui. Pra gente, eu quero colocar ele logo aqui também no programa. Zé Valdo. Aí sim, aí já foi na década de 88 para 90, de 89, que foi o time campeão da Série C. Qual foi depois do seu Ataíde, quem foi o treinador que você trabalhou com quem? Eu trabalhei do seu Ataíde até mais ou menos aos 14 anos, né? 12, 13, 14. Aí na época, infanto juvenil. Eu peguei, na época teve um treinador Lula, lá, o tal de Peter, muito rápido, ficou Peter. um ano, depois ele saiu e aí veio o Amarildo, já juvenil, primeiro ano juvenil, 16, 17, 18, 19, juniores. Amarildo era treinador do juvenil e dos juniores, que hoje é o sub-17 e o sub-20. O Amarildo, aí eu peguei esse período todinho com o Amarildo, que foi o período de afirmação, campeão os 2 anos seguidos de juvenis, né? Depois, primeiro ano de junho, vice-campeão. Qual que era aquele time completo, esse aí do campeão com Amarildo? Goleiro era o quê? Você tinha Dias, não? Não, o goleiro da época era de juvenil, era, acho que Paulo Dias. Paulo Dias, né? Que é o Dias, é o mesmo? Paulo Dias. Aí veio... Lateral direito. Tinha o... Meu Deus do céu... Eduardo Testão, depois saiu do Atlético, Eduardo, conhecido como Testão. Aí vinha o Marco Antônio zagueiro. Marco Antônio. Tinha o zagueiro chamava Luiz Alberto. Luiz Alberto. Mais ou menos ali de tampinha para dentro de leite infantil. Depois saiu também. Lateral esquerdo. Isso. Lateral esquerdo, Marcos Pato, Marquinhos. Que é de orgulho profissional também, que foi não é de Trindade, não? Não, ele é ali da setor São José também. De Trindade ele é o Marcinho. Marcinho, o volante dessa época. Aí veio ali, aí tinha Heleno, Guilherme e Vicente, os 2 irmãos gêmeos, lembra? Guilherme e Vicente, não sei se você lembra. O Valdeir surgiu logo depois, vem ali... Aí tinha uns garotos que depois de 1, 2 anos desse período foram todos embora. Aí vinha Bacalhau, lateral esquerdo também, que fazia parte. Cláudio Bacalhau. Tinha o Cláudio Cobal, ponta direita. Né? Aí tinha um tal de Paulinho, que era centroavante, que jogava ali na frente com a 9. E um tal de Duílio, eram jogadores que depois logo saíram. Isso no juvenil. Mais ou menos juvenil. Aí tinha não existia júnior. Marquinhos Pupu. Juvenil já era a base para chegar no profissional. Não, juvenil é para chegar no júnior. Esse é o sub-17. Já aí tinha júnior. Porque aí um pouco antes só tinha juvenil. Que era Marco Antônio, que era o Pupu, aí entre outros que depois saíram, né? Não chegaram aos juniores. Aí o treinador já era o quê? Zuíno, Lula, o quê? Não, eu falei, juvenil e junior era Amarildo. Os 2 anos de junior até no Amarildo, antes de subir profissional, era Amarildo. Depois do Amarildo, depois saiu do Atlético. Aí veio o Lula, que já próximo do profissional. Aí o Lula, eu já estava no profissional, o Lula já estava ligado a juniores e profissional. Quando é que você se sentiu um jogador de futebol mesmo? Falou, agora não tem jeito, agora eu sou jogador de futebol e minha carreira é essa. Então, foi quando eu subi para os juniores. Porque esse período de infantil para juvenil, inclusive, vou contar uma outra história aqui interessante, né? Quando eu estourei a idade, 14, 15, fui para o juvenil, que era o Amarildo, ele preocupava com o tamanho, jogador franzino, magro demais. Eu não era tão pequeno, mas, né? A estatura já mais ou menos.
E aí, nós fomos fazer um amistoso no período do início do ano e aquela transição de infanto para juvenil, muitos jogadores, e aqueles que estavam subindo juvenil para juniores, estourando a idade, e muitos jogadores. Aí ele precisava fazer um limpa. E eu subi do infantil, né? E aí o que acontece? Vou fazer um torneio de 2 jogos na região ali de Altaraguai, você conhece na divisa ali onde vai para Rondonópolis, do lado do Rio Verde, divisa Goiás com Mato Grosso ali. Sim, Altaraguai é. Lá de cá tem uma cidade que me foge o nome, que é Goiás. Altaraguai é Mato Grosso. Altaraguai, eu esqueci o nome da... que eu também me fugiu. Isso. E aí ali, uma mistura de um mistão, juniores com juvenil e os moleques que estavam sendo avaliado se ia ficar definitivo ia fazer essa transição. Você estava nessa? E eu fui para essa lista. Eu não sabia, que era uma lista que poderia ser mandada embora, ser dispensado. Aí eu fui para esse torneio. Nós saímos numa quinta-feira à noite, viajamos de ônibus, chegou lá, sábado e domingo. Sábado ganhando o jogo, ia para a final no domingo. E nós jogamos sábado, fomos para a final no domingo e eu arrebentei no jogo, nesse torneio. Arrebentei, fui o artilheiro no torneio, fui muito, mas muito bem. Isso com 15 anos para 16. Arrebentei. Aí o Lula que foi, mas o Josélio, nosso querido Josélio, diretor da base, lembra? José, lembra. Aí foi o Lula como treinador. O Amarildo não foi, não. Ele era o treinador do juvenil. E eu arrebentei. Foi muito bem. Voltamos. Nós chegamos na segunda-feira já, porque a viagem era longa. Apresentou na quarta. Apresentamos na quarta-feira. O Amarildo estava com a lista já acho que de 10 ou 15 jogadores que ele ia dispensar, aqueles que vinham da transição de baixo para cima, com os outros que já estavam ali que não ia servir mais. E eu estava nessa lista. Quem me contou? Lula e José. Aí eu falei, Carol, vamos liberar aqui. Aí eles olharam aqui, e eu tinha um apelido de infância nos amigos e da família, era de família. Nenê, meu apelido era Nenê. Nenê e os amigos, o próximo chamava de Nenê. Aí quando eles olharam lá, Júlio César não chamava Júlio César. Até minha mãe me confundiu muitas vezes, o pessoal ligava, quer falar com o Júlio César, eu não sabia quem, não tem Júlio César em casa não. Nenê. Aí eles olharam aqui e falaram assim, Júlio César, é aquele cabeludinho, aquele que sempre cabelo lisinho. O Nenê, eles falaram assim, é o Nenê? Falou, é. Não, peraí, espera. Vamos esperar mais um pouco. Ele foi muito bem, tal. Aí aconteceu o que aconteceu, eu virei profissional. E aí nos juniores, você me fez uma pergunta. Quando eu cheguei nos juniores, de tanto desse processo de infantil para juvenil, eu me senti que eu falei assim, agora acho que vou me preparar minha mente, minha cabeça. Aí seria de 17 para 20. Para se tornar um jogador, vestir a camisa de titular, de profissional, ser profissional com a camisa do Atlético. De 17 para 20. Aí já foi para 17, mas não, 17, 18 anos. Foi quando eu subi para os juniores, o sub-20, eu já comecei a... Qual foi o jogo dessa época aí que não sai da cabeça? Qual foi o jogo que você tem ele numa lembrança? Teve o jogo o primeiro título do Atlético Juvenil, eu fiquei o ano, foi nesse período, eu fiquei o ano todo quase no banco, eu entrava sempre nos jogos, e na final, ele foi obrigado a me colocar o Amarildo contra o Goiás na Serrinha. Aí o 10, o meia tinha machucado, que era o Giovani, um Giovani que era de Brasília, tinha chegado há pouco tempo naquele ano. E aí esse Giovani machucou. Barbosinha, um outro moreninho que fazia parte também dessa safra, nossa, mas também assim, igual eu não era titular, era o substituto. E eu, Júlio César, não tinha muito moral com o professor Amarildo. Não. Mas dava trabalho. Aí o que aconteceu? Ele me colocou na verdade, na última hora, como camisa 10, porque o Barbosa parece que deu uma pipocada e tal, de jogar a final, e eu fui pro jogo. 1-0, o gol meu na final. A partir dali eu comecei a me firmar, a começar a ser uma promessa do juvenil para os juniores. Então tem vários jogos. Jogo contra o Vila Nova, jogo contra os Goiás e jogo contra o Goiânia, esses três times da capital. Nós vamos ter que dar um arrancadinho aqui agora, difícil. Porque nós vamos ter que já pular para o profissional, porque senão a história é longa. Do tempo primeira vez como profissional, aquilo que você não esperava, sei lá, se esperava, como é que foi? Primeira vez profissional. Em 1986, nós tínhamos sido campeão goiano de juniores e ia para a Copa São Paulo. Se você não lembra,
em 87 não teve a Copa São Paulo. E nós preparamos todinho. Eu sei até. 87, 1987. Foi numa época que mudou a prefeitura. O campeonato não era era da prefeitura, a prefeitura estava em briga, aí virou o Estado, depois teve um ano que não teve. Isso, em 1987. Eu lembro que era o meu último ano de juniores. O último ano de juniores. Aí o que aconteceu? Eu tudo pronto, nós preparando, quando em dezembro eles avisaram, antes do Natal, que não ia ter mais a Copa São Paulo. Então, não precisava mais treinar. E eu já, com aquela preocupação, cheguei no diretor da base, que era o Salerno. Era o diretor da base. Dono do restaurante. Isso, Salerno. Dono do restaurante Salerno. Aí, talvez ele nem lembra disso. Aí eu cheguei e falei, Salerno, o profissional vai apresentar dia 10 de janeiro de 87. Salerno, tem como eu apresentar no profissional, que eu ainda tinha mais um ano de junho, né? Eu ia completar 20. Eu sou dia 28 de janeiro. E aí ele falou, mas quem for pro profissional não vai jogar mais na base, não vai ter isso mais não. Ele estava meio chateado, eu falei, não, me dá a oportunidade de eu subir pro profissional, ficar lá. Aí eu me preparo, o junior só apresentava em fevereiro para março, eu falei, eu vou ganhar um mês treinando profissional, vou pedir permissão para me subir. Ele deu uma carta, autorizou o hino. Aí comecei a preparar. Quem era Roberto lá, Oliveira. Roberto Oliveira tinha sido contratado. Aí Marçal... Foi aquele que tinha o Marçal jogava de volante e o The Flash também. Isso. Aí um tinha que jogar de lateral direito. Isso. Daí foi o Marçal deu rolo, rapaz. Você vivia o Atlético, você lembra muito bem. Rolo. E aí, preparação, temporada, não tinha tempo suficiente. Me engano, o jogo foi a estreia no Serra Dourada contra o Goiânia. Atlético e Goiânia, Serra Dourada. Ficou 0-0 esse jogo. Eu tenho um jornal até hoje lá. E aí, com a foto minha, inclusive, estreiei como titular, com a camisa 7, se eu não estiver enganado aqui. E aí o Roberto me deu essa oportunidade. Nos treinos coletivos, tinha muito coletivo, eu fui ganhando a confiança dele. Que time que era aquele? Tinha 2 goleiros. O Leonete já tinha chegado? Leonete, Nelson. Leonete, Nelson. Você já sabe. Nelson e Leonete foi uma briga homérica. O Nelson pegou uma borracha de pneu de bicicleta. Você lembra dessa história? No meio de campo. Todo mundo sentado em volta do meio de campo, uma roda assim, que era normal. Perfeito. De fazer, o Nelson chega. O negócio é o seguinte, eu tenho que conversar com o Traíra aqui. E essa borracha, e o Leonete já foi ficando assim, e correndo um em volta. E praticamente ninguém podia mexer, você viu lá? Ninguém, mas estava todo mundo contente com aquela... O Roberto deixou ele dar uma... Estava contente com aquela situação ali, né? Foi mais ou menos na mesma época, teve um jogo em Campo Grande, contra o Operário de Campo Grande, Mato Grosso. Eu lembro que a briga foi entre o Marçal e o Valdeir, para ver quem ia jogar. Era a Série C, né? Era a Série C. Aí o Roberto saca o Marçal no meio do jogo. Esse Marçal foi para dentro do ônibus. Foi. De repente, eles pegaram ele com a luz apagada, lendo uma Bíblia lá no escuro. Por essa parte. Eu lembranças boas, hein? Eu tava. Isso mesmo. Eu tava nesse jogo lá, isso coisa. Mesmo, cara. E ali nossa, mas que loucura, rapaz. Mas aquele time era Nelson ou Leonete, titular. Leonete era o titular. Marçal, Nogueira, Ronaldo Nogueira. O Ronaldinho, aquele... Ronaldo Luiz. Ronaldo Nogueira. Tinha também me fugiu o nome agora, meu Deus do céu. Sorriso não jogava mais, não. Não, já tinha saído. Tinha um jogueiro que era do Júnior também, que era o Ferreira. Você lembra? Ferreira, lembro. Muito forte. Assim. Aí vinha Célio Gaúcho. Aí vai Valdeir. Pedro Mendes fazia parte daquele elenco. Pedro Mendes não era titular. Mendes veio do Rio de Janeiro, né? Isso. Ele era do Flamengo, da base do Flamengo. Não, acho que o Pedro veio do Fluminense. Ele, Leonete... Veio uns 3 ou 4 daquela safra o Mineiro, não foi não? Isso, sou mineiro que trouxe ele. O Pedro Mendes, né? Pedro Mendes, junior profissional. Mais? O Pedro jogava do lateral esquerdo, não? Não, o Pedro também depois acabou jogando um período já depois, logo depois foi para Santa Helena, né? Mas era Pedro Mendes, Valdeir. Aí teve um outro jogador de fora, né? Que estava lá e vinha. Depois já vem o quê? Palinha. Que eu peguei o Palinha no período, depois... Esse dia teve aqui na televisão, nós entrevistamos ele aqui. Ele veio como olheiro do São Paulo. Isso, Palinha. Hoje ele é olheiro do São Paulo, Palinha.
Aí vinha ali Osmarzinho. Osmarzinho, branquinho, ponta direita. Bill. Bill. Peguei o Bill 87. William. O William, ponto esquerdo do Fluminense. O bailarino. Muito, né? Ele tinha um problema na boca. Isso, ele era meio... Ele é fanhoso. É meio fanho. E ele era uma pessoa... Então, assim, é mais ou menos... Tinha o Gerson. Aí veio Gerson, pelo contratado. Veio Gerson. O único Gerson com J. E veio outros jogadores, foi surgindo naquela época, né? Que me foi... Aí tinha o Marcos, lateral esquerdo, que eu te falei. Fazia parte também do elenco. Marquinhos. Né? O Fernando Almeida estava no Júnior. Depois começou também, surgindo. de 87 para 88. Aí ali... Aí o Marco Antônio também, zagueiro, fazia parte, que é da mesma idade. E os irmãos? O Guilherme Vicente, naquele ano. Não, os irmãos zagueiro. Os irmãos? Não peguei eles, não. Giovânio? Não, eles são mais novos. Giovânio e o Raimundão. Raimundo e Giovânio. O Giovânio já foi jogar já como volante depois, mas isso é depois de mim. Já outra época, né? Não é da minha época. Eu não peguei eles. Não. Aí já peguei ali nesse nível, 87, 88. Aí vem Lindomar, começou a subir, né? Aí veio depois Ramon, Lindomar. Paulinho Goiano, Juninho, um lateral esquerdo. Romerito. Que quebrou a perna lá em Brasília. Juninho, um moreninho, lateral esquerdo. Juninho, pequenininho. É um magrinho, moreninho. Juninho. Aí foi a turminha que vinha tudo da base. Aí o Romerito, não? Não, o Romerito já bem depois. Essa é a turminha mais ou menos da de juniores pro profissional já que vinha da safra. Lindomar. Lindomar. Então sim, era um momento único, né? Que naquele Mas período, ali era safra muito forte. Se você olhar, a maioria, 90% era jogador de base. Mas ali foi a grande, pode-se dizer, a grande base do Atlético, que ali... Quer dizer, tem aquela Tinha o Paulão, goleiro também, que veio da base, que era o Paulo. O Paulinho, o Paulão, lembra? Que fazia parte do elenco, que era Leonete, Nelson, Paulo e Leãozinho. Lembra do Léo? Leão fazia parte dos 4 goleiros. Leão. O Leão, a gente chamava de Leãozinho. Leão, goleiro do Atlético. Um forte, né? Um forte. Nesse ano de 86 e 87. Eu lembro do Dias, porque o Dias depois ele foi trabalhar no Ponto Frio, jogou muito amador. Isso, aí o Paulo, nesse período, era titular em parte da base. Quando chegou no profissional, muito goleiro, você sabe. Leonete, Nelson. O Leonete era bom goleiro. Ele era complicado, mas ele era bom goleiro. Muito complicado. Ai, meu Deus do céu. Que momento. Deixa essas coisas pra lá, eu não gosto de falar nesses trem, não. Não, deixa pra lá. Júlio, e o que tinha? Bill... quando o Bill foi, você tinha o Marinho, lateral esquerdo. Aí Palinha. Marinho, lateral direito ou esquerdo? Que do Vila foram pra lá. Mas Bill... isso foi 85. O Bill teve em 85. Depois foi 87, o ano que eu subi profissional, que eu tô te falando. Tá. Certo? Aí vem, né? Palinha, Osmarzinho, o William, os jogadores experientes, o Bill. Acabou o Goianão de 87, o Bill foi embora. E o Gilberto? O Bill já no Série C já não estava mais. E o Gilberto? Gilbertinho do Fluminense? Não. Gilbertinho, aquele manquinho. O Moreninho? Que é do Tocantins? Ele é do Fluminense. Ele é da safra. Do Valtair, que é na época de 83, 84, 82. Elivan. Esse que eu queria lembrar que está trabalhando. Elivan, Coutinho. Quando eu tô Júnior Pezão. Aí, olha, Elivan saiu. Você é mais velho que eles? Eu sou mais novo. Quando eu subi profissional, só que assim, não era um titular. Aí era Elivan, Júnior Baiano, Coutinho. Tinha um tal de Dilcinho. Biloca. Tudo já estava saindo de 86 para 87 do Atlético. Entendeu? Eu peguei essa turma no início, mas uma passagem todo mundo começou a sair. Trabalhava aqui na TV Brasil Central. Antes de ir para o Cajuru, eu trabalhei aqui. Aqui a gente ia fazer reportagem. Aí o Clomar atleticano, Clomar Vieira, que faleceu, era o nosso chefe aqui, né? Aí o Clomar era um professor para a gente, assim, né? E ele atleticano, assim, você dá dinheiro lá no Atlético? Ele falou assim, você já pensou o Biloca gastando meu dinheiro? Essa era a turma, quando eu tô subindo. E era assim, o torcedor tinha que pagar, tipo conselheiro, né? Você já pensou o Biloca gastando meu dinheiro? Você vê, peguei... E o Biloquinho, ele era folclórico, né? Folclórico, muito, jogava muito, hein, cara? Inclusive, falam que ele, na época, saiu até do Atlético porque falou um pouco demais, né? Ele era muito prosa, não vou muito aumentar prosa. em detalhes, mas assim, não é nada de anormal. Mas
foi cobrar um pouco a questão de alimentação. Teve esses negócios. Naquela época tinha muito disso. E era muito sofrível. Eu vi os caras morar lá. Você vê material, você vê gramado, você vê bola. Morava no alojamento. O Atlético passou por uma fase que todo mundo lá, só o Goiás, que eu não lembro de passar por isso. Aqueles caras foram guerreiros, hein? Elivan, Coutinho, Dilcinho, lembra do Sim, um canhotinho? Dilcinho. Carequinha, Dilson. Rapaz, o time os moleques eram... Ali foi uma fase terrível de diretoria que Outro não que tinha... eu peguei ainda, no início. Né? O que é tido Atos Batista. Quem é? O lá de Silvânia, me fugiu o nome dele agora, meu Deus do céu. Eu não sei. Chiquinho. Lembra? Baixinho, é tido Atos Batista. Não sabia. Chiquinho, não. Depois foi pro Flamengo. Isso é uma turma que eu peguei ali de 86 para 87. Como é qual o grande momento do Atlético? O grande jogo do Atlético profissional? Na minha época, em todo o período de profissional, eu peguei ali em 88, os momentos que nós fomos campeão goiano, que foi aquele quadrangular, lembra? Teve 4 turnos no campeonato goiano, lembra? De 88. 88 é que tem o álbum de figurinha. Isso, que é 88. Tem o álbum de figurinha da nós TV ganhamos Brasil 2, Central. o Goiás ganhou o último. Nós dois éramos figurinha carimbada, você lembra? O Goiatuba ganhou, lembra? Aí nós fomos para a final ali, aí acabou que nós ganhamos. Aí teve, como é que é? Não, nós... Aí na semifinal, foi nós, Anápolis, Goiás e Goiatuba. Aí nós tiramos o Anápolis, gol de Fernando Almeida. Foi. Fernando Almeida, 1-0. Foi. Era forte. Não, mas é 1-1, que nós tínhamos ganhado aqui, e lá, aí nós jogávamos pelo empate. Aí o Anápolis fez 1-0, o Fernando Almeida empatou 1-1, nós fomos campeão. Isso na final, né? Certo. Fomos para a final. Porque no jogo anterior, a quadrangular era nós, Anápolis, Goiatuba e Goiás. Nós ganhamos um jogo do Goiás, que é ir de volta, um outro nós empatamos. O Goiatuba nós ganhamos 2, e do Anápolis, como foi no quadrangular ponto corrido, aí nós tinha que empatar, porque nós chegávamos, se me engano, a 7 ou 8 pontos. Foi 2 empates e 2 vitórias. E o Goiás ganhou do Goiatuba em casa na Serrinha, e nós tínhamos que perder. Aí nós empatou, foi campeão. Não sei se você lembra, o quadrangular final. Foi. Que era ponto corrido. Lembro. Então... Foi a melhor época. Foi uma época diferente. E teve campeonato brasileiro depois de 90, época? Da Série C, ué. Aí 89 fizemos, fomos para a segunda divisão, lembra? Aí foi um ano também. Quem que era aquele time, hein? Que fomos jogando contra Guarani, lá em Brigio, lembra? Aí já foi o time, veio o Ferreira, goleiro, cara de cachorro, cavalo, Ferreira. O Ferreira, goleiro. Veio o Sidney, lembra? O Sidney, ponto esquerdo do São Paulo. Veio o tal famosíssimo. Isso. Aí veio... lembra? O Si já estava aqui esse campeonato goiano com o brasileiro Si, mais o preto, ponta direita, lembra? Eu lembro preto. Si, mas parecia assim, tá meio vago. Parecia o Maradona. Aí veio esse grupo já de 89. Fomos para a segunda divisão, não passamos da primeira fase, foi uma competição mais difícil. Mas em 90 foi campeão. Aí em 90 a Série C. Aí veio já no início do ano. Aí acabando o Goiano, fizemos o Goiano lá, ficamos acho que segundo colocado. Se não me engano, o Goiás foi campeão. Como é que surgiu o Flamengo? Do Atlético para o Flamengo. Aí o Flamengo foi da década de 90 em diante, que eu já comecei a se destacar mais, comecei a já ser capitão da equipe principal. Era o ídolo do time. Já começou aquela cobrança, aquela promessa. E o Atlético com dificuldade financeira. E aí, toda a vida dificuldade financeira. Isso. E aí começaram a aparecer alguns clubes. O Valdeir saiu em 89, você lembra? Foi Botafogo. O Valdeir Botafogo. Que no ano de 89 ele foi o artilheiro do Campeonato Goiano, o Valdeir. E foi quando foi para o Botafogo, acabando o Campeonato Goiano. Então, já o segundo semestre, ele disputou o brasileiro pelo Botafogo. E a partir dali, o Júlio César começou, já com eu e Valdeir, já não era mais promessa, era uma realidade. E aquela responsabilidade começou a bater, que realmente, na minha mente, que eu realmente era um dos principais jogadores do Atlético. E aí... Como é que foi a proposta? Como é que chegou aquilo? 90, campeão da Série C, artilheiro com 10 gols. Ali começou a aparecer mesmo de vez. Atlético Mineiro, Grêmio, Guarani, muitos clubes e... Senhor Dilon Soares, nossos co-irmãos, É o seguinte, não, é muito pouco, $1 milhão. Naquela época, $1 milhão, né? Flamengo? Não, os clubes... Ele queria? Era $1 milhão, $1 milhão. E foi tal, 90. Não, acabou o brasileiro já na parte do ano, e eu doido, parecendo as propostas do Atlético me negociando. 91, estamos de novo a Série C, a segunda divisão, bem pra caramba, fomos muito bem. E aí nada, parecia clube e os caras pediam muito dinheiro. Naquela época o Passo era preso no clube.
E foi. É porque o Luvanor foi vendido por 1 milhão, o Rony foi vendido por 1 milhão. Era 1 milhão então, de dólares. Todo mundo só falava em 1 milhão. 1 milhão de dólares. Os caras ofereciam, de repente, 500, né? E não queriam 200 mil, 300 mil dólares. E aí chegou a virada de 91 para 92. Eu falei, e agora? Eu quero sair do Atlético. Aí Valdivino de Oliveira era o presidente. O senhor Valdivino. E aí eu estava tudo certo. O nosso querido Zé Vieira. Zé Vieira. Era gerente, né? Ele várias vezes trabalhou no Atlético, saía, gerente de futebol, muitos anos no Atlético. Tinha arrumado tudo certo com o Santos. Dezembro para janeiro, já tinha o Clodoaldo, era o diretor de futebol do Santos. E eu já tinha conversado com o Clodoaldo, tudo encaixado para mim ir para o Santos. Só que o Santos me queria mais ou menos por empréstimo, do ano de 92, de janeiro até, por 4 meses, praticamente, do Campeonato Paulista. E aí era muito pouco tempo, mas mesmo assim, para mim, era uma oportunidade. E nada, não deu certo. Acertei com o Santos, salário, tudo certinho a ida, o Atlético não fechou, porque era só porque eu queria até final do ano de empréstimo. Mas o Atlético não pagava nem um terço. Então, mas o que era o detalhe? Eles queriam emprestado até dezembro. Final do ano. Aí, aquele janeiro, eu fiquei doido, falei, agora, não vou sair. E pensando até em parar de jogar futebol. Aí, quando foi mais ou menos em fevereiro, o senhor Valdir falou, calma que tem coisa melhor para você. Nesse período, nosso querido Rui Mar Martins, diretor do Atlético, que também era conselheiro do Flamengo. Conselheiro e diretor do Flamengo. Naquela época, eu estava falando em meu nome e eu não sabia. Aí eu sou mineiro. Mineiro ligadíssimo ao Flamengo. Já tinha ido embora, já estava lá na base do Flamengo ainda. Voltou para o Flamengo e me ligou. No final de fevereiro, muito bem. Falou, naquela época não tinha celular, né? Ligou na minha mãe. Eu morava perto da minha mãe, tinha acabado de casar. E aí, pouco tempo, e ele, olha, vão te ligar aí. Ele que me avisou. Isso era numa quarta-feira. Falei, olha, sexta-feira vai ligar o senhor Paulo Dantas, diretor do Flamengo. Vai te ligar aí e vai conversar com você. Eu fiquei assim... Beleza. Será? Passou quarta, quinta, sexta. Aí ligou na minha mãe foi lá, me avisou, olha, o homem vai te ligar daqui a pouco, tal de Paulo. Aí eu voltei, morar perto da minha mãe, cheguei em casa, atendi o telefone. Olá, Júlio César, tudo bem? Aqui é o Paulo Dantas, diretor de futebol do Flamengo. Estou te avisando que está tudo certo com o Atlético. Fechamos hoje, tudo definido. Você vai vir por empréstimo até dezembro, que isso é mais ou menos... vai dar quase um ano. 10 meses de empréstimo, mais ou menos. E tudo certinho. Na época, o passe estipulado em 200 mil dólares e eles pagavam 50 mil dólares já pelo empréstimo daquele primeiro ano. 200 mil dólares era quanto? Vamos colocar no dia de hoje está o quê? 5? Hoje dá 100, 1 milhão. Né? 2 vezes 5, 10, né? 200, né? 2 vezes 5 dá o quê? 800. Você vê. Não, 5 vezes 8, não. 2 vezes 5, 10. 4 milhões, moço. É 4 milhões, não é isso? 4 vezes mais, né? 5 vezes mais. Era... 50... Rapaz, eu não sou bom de português, não. Não, porque 100 mil a R$5 vai dar 50 mil, né? 500. 100 mil então 500. É 1 milhão mesmo. 1 milhão. É 1 milhão. É aquilo que eles queriam. Que é R$1 milhão. E aí, beleza, deu tudo, encaixou e eu fiquei assim. Mas como foi o Sou Mineiro e ele me ligou, eu comecei a acreditar. Você acertou, já não tinha salário ainda acertado? Não, aí ele falou assim, olha, você chegando aqui a gente define os detalhes, pode ser? A nossa proposta inicial é de R$5 mil. Vamos supor, eu ganhava, vamos pôr hoje o salário mínimo está 1.000, exemplo, 1.300, né? 1.300. 5 vezes mais. Então, vamos pagar 5 salários mínimos para você. Eu ganhava 1 no Atlético, exemplo. Então, eu ganhava 1 no Atlético, vamos pagar 5, R$6 mil. De 1.000 para 6 mil, né? Mais ou menos aí. Se você olhar hoje, tá louco, né? Naquela época é diferente. Então, tá. E aí, você pretende o quê? Não, eu falar o quê? Eu doido para sair, 24 para 25 anos. Aí, tá, e uma luva, um adiantamento, né? Você chegando aqui, nós te damos aí $10 mil, que era $10 mil mais ou menos. Nós te damos para você, você vai receber picado. Vamos pôr aí, $10 mil vai dar 50 mil, não é isso? 5 por 1, 50 mil reais. 50 mil reais. E aí nós vamos dando para você em parcelas, né? Mais ou menos aqui, beleza? Em 5 vezes, né? De 10, beleza. Que na época falava em dólar, né? O Flamengo falava em dólar. O Flamengo, no Atlético não, mas no Flamengo falava em dólar. E aí, beleza, conversei, beleza, tudo certo. Fiquei assim,
Meu Deus, acho que chegou minha hora, será que é verdade? E aí, terça-feira, aí comunicar, sábado a imprensa soltou, não sei se você lembra, isso foi na sexta. Em Goiás. Sábado eu cheguei para treinar, já a imprensa toda em cima, e aí tá o Júlio César já negociado, eu só fiz um treino à parte, já terça-feira de manhã viajei para o Rio de Janeiro, me apresentei no Flamengo. Aí ficou lá quanto tempo? Fiquei esses 6 meses de empréstimo, depois o Flamengo negociou, pagou, ou melhor, não pagaram todo o processo, era para mim voltar para o Atlético, mas aí o Flamengo negociou novamente, aí já voltei definitivo já em 92, 93, aí fiquei em 93, 94 já jogador definitivo do Flamengo. Quando você chega no Flamengo, quem estava lá no time principal? Paz, quando eu cheguei naquele ano, o Campeonato Brasileiro já estava rolando, você se lembra, foi o primeiro semestre de 92. E já tinha 5 rodadas, o Flamengo tinha perdido, não me engano, tinha 3 derrotas, 1 vitória e um empate na competição. Estava muito mal. Qual era o time? E eu cheguei na semana contra o Vasco, que tomou foi 4-2 e 4-3 contra o Vasco. O Vasco chegou a fazer 4-1. E eu cheguei, primeira vez que eu entro no Maracanã, imagina. Nunca tinha ido nem no Rio de Janeiro. Primeira vez que eu chego no Maracanã, fiquei lá vendo o jogo. Perdemos o jogo, aí aquela semana seguinte, eu cheguei numa terça-feira, antes do jogo de domingo, o clássico. E aí, uma reunião, eu cheguei a uma reunião danada, porque o time estava bem. Pau mesmo, coisa feia. De cara falar e um cobrar do outro numa boa. Você não lembra quem eram os caras do time? O time, Gilmar, Roger, goleiro, seleção. e Adriano. Era a turma que era o Roger, que jogou no São Paulo. Sim. Aí vinha Lateral Charles direito. Guerreiro, Wilson Gotardo, Júnior Baiano, outro zagueiro, Rogério, canhoto, Piá, Piazza, elenco, lateral esquerdo. titular. Volante. O Idemar, Júnior, Zinho, Nélio, Gaúcho, Paulo Nunes e Marcelinho Carioca. Toto, centroavante, camisa 9, que era o reserva. Esse é o time base. Marquinhos, né? Marquinhos. Djalminha. Marcos Esse é aqui. o time, que é toda a molecada que veio da base, que tinha sido campeão da Copa São Paulo 90 pelo Puta Flamengo. que pariu. Então, essa é a molecada. Sim. Então, Marcelinho Carioca, Paulo Nunes, eu chego, encontro esse elenco. Se foi o melhor Flamengo depois da era Zico ali, daquele 82. Isso, perfeito. Só que ele era muito desencontrado, né? Paulo Nunes estava, não? Tava Paulo Nunes, Marcelinho, Djalminha, Marquinhos, Piá, Júnior Baiano, Rogério, tudo da Zinho. safra. O Zinho já era um pouco mais velho que eles, Ah. mas era da safra do Flamengo. Aquele time do Flamengo, não tava 90% bem. era jogador da base, E não que tava veio bem. criado. E aí, nessa reunião que eu te falei, depois da derrota contra o Vasco, deu um quebra-pau no bom sentido. Bom sentido. E ali o Flamengo começou a pegar voo. Primeiro jogo, sábado, Pacaembu, no Pacaembu, São Paulo, Flamengo, Corinthians e Flamengo. Quem era o técnico? Ganhamos 3-1, Carlinhos. Carlinhos. Nosso querido, saudoso Carlinhos. Carlinhos que. Ganhamos o jogo Carlinhos era. Todas as vezes que acontecia isso no Flamengo, eles punham o Carlinhos. Sempre o Carlinhos Ele ia lá e entrava. consertava. Isso, perfeito. Todas as vezes que dava essa pane no Flamengo, quem que vai resolver? Carlinhos. Ele ia lá e consertava. E teve alguns outros casos depois, né? O Andrade, Andrade. o Jaime, lembra do Jaime? Foi O zagueiro. Jaime foi. Tudo ué. jogador. O Carlinho, o Andrade ele foi campeão, ué. Isso, foi Andrade foi- campeão mas também foi só 2009, uma brasileiro vez. 2009. Foi só uma vez que Com ele o foi. Adriano Imperador. Era ele. Era. Então sempre o Flamengo teve esse histórico de ex-jogadores que quando precisava sacudia e dava E o certo. Júnior ele ficava por lá, o Júnior o Maestra. Júnior. Aí eu falei, né? O Idemar e o Júnior, o Júnior em 92, no início de 93 ele abandonou. 38 anos, parou. Aí naquele ano de 93 ainda Você jogou o ele primeiro foi dia que treinador. dia? Em 93 ele ficou 6 meses como treinador. Ele foi, assumiu como foi. treinador, mas depois saiu, foi pro Corinthians. Nesse jogo com o São Paulo, você já foi, não? Lá fui, aí eu fui pro banco. Foi o primeiro jogo meu relacionado. Fomos pra lá, ganhamos o jogo 3-1. Eu entrei no segundo tempo. A partir dali comecei a ganhar a confiança de todos. Lá dentro. Você entrou no E segundo até tempo? me firmar. Jogou bem? Quanto ficou o jogo? Tanto é que ganhamos de 3-1. Quem marcou, você lembra? Nélio, acho que Maestro Júnior e Zinho. Acho que foi esses 3. Nélio, Maestro Júnior e Zinho. Aí a coisa começou a se arrumar. E aí eu comecei a ser relacionado, né, ficar no banco, e depois na terceira rodada, depois desse jogo, Fla-Flu. Velho Fla-Flu, eu entro com a camisa 10, o Zinho ficou de fora, o Nélio foi jogar com a 11, e eu joguei com a camisa 10, primeira vez com a camisa 10 do Flamengo, 1-1 jogo, gol meu.
Ali eu saí do campo como o melhor jogador em campo, desse clássico, e dali para frente começou a ser conhecido como Júlio César Imperador com a imprensa. A Rádio Globo, o garotinho, né? O garotinho, o querido garotinho da Rádio Globo. Garotinho. E aí, José Carlos Araújo. Nossa, aí ele começou época... a falar, tá aí, Júlio César Imperador da Gávea. Ali começou a pegar. Como é que era o outro imperador? Era o Adriano, né? Mas Imperador. O Adriano já veio depois, né? Veio Que depois, foi já de 2009, que ele foi criado no Flamengo, Mas foi que para a Inter de moral Milão. naquela época, hein? Aí volta em 2009 o Adriano Imperador, que tinha passado pelo São Paulo. E esses jogadores aí, o Djalminha foi embora? Aí de 92, 93, sai campeão brasileiro, sai Júnior Baiano, vai embora, Djalminha tinha ido para o Guarani, o Marcelinho no ano seguinte foi para o Corinthians, não, 93... Djalminha não tinha ido, foi para o Guarani primeiro antes de ir para o exterior? Isso, ele foi para o Guarani, do Guarani foi para o Japão. Ficou um período no Japão, voltou para o Guarani. Isso já foi em 94, quando eu saí do Flamengo, eu fui comprar para o Guarani, peguei o Djalminha no Guarani, em 94, 2 anos depois. 2 anos depois, entendeu? Uma época realmente maravilhosa, idolatrada, né? Denis Menezes, não? Denis Menezes. Ele era muito meu amigo assim na época, porque em 93 foi a época que eu trabalhei na Seleção Brasileira. Valdir Amaral, né? Era, Valdir Amaral. A vozinha era. O Denis e o Denis na Globo e o da Tupi. Era o Gilson Ricardo. Gilson Ricardo. E a gente trabalhou muito cobrindo Seleção Brasileira nessa época. Foi a época que eu mais trabalhei com Seleção Brasileira. E esse pessoal todo lá, era Heraldo Leite, aquele pessoal todo. É uma época áurea também além do ser do futebol lá no Flamengo, era a aura da imprensa, né? Vocês cobriam lá, era acompanhavam maravilhoso, tudo, né? Era uma época inesquecível. Verdade, É uma época inesquecível, realmente, graças a Deus. Verdade, cara. Imperador, aí, quando você saiu do Flamengo, foi para o Guarani? Aí já, 92, 93, 94, acabou o campeonato daquele ano. O Flamengo com dificuldade financeira. Para não deixar passar, assim, só para não dizer, qual foi o grande jogo no Flamengo, assim, inesquecível? Cara, teve vários. Mas, assim, contando aqui de imediato, a final do Brasileiro, né? Os dois jogos da final da Brasileira. No primeiro jogo contra o Botafogo, 3-0 pra gente. E, por incrível que pareça, eu jogar 2 final e não sair do jogo. Você ficar os 90 minutos, 90 e poucos minutos dentro de campo, outro jogador ser substituído, e eu não saí do jogo, dos 2 jogos. E no segundo jogo, 2-2, também um dos jogadores em campo melhores, e fiz um gol, né? O segundo gol. Então, com isso ficou marcando. Então, esses 2 jogos realmente foi um sensacional, momento único na minha carreira, né? Na minha carreira. É inexplicável o Maracanã, né? Inexplicável. O Idemar falou uma coisa, ele falou uma coisa aqui, falou assim, depois que você jogou no Flamengo, depois que eu saí do Flamengo, nunca mais eu fui feliz na minha vida. Mas é verdade, cara. É verdade. Eu confirmo e afirmo o que ele disse. É verdade. Flamengo a torcida, uma coisa Maracanã. Esquisita, uma coisa sobrenatural, não existe. Isso é se eu fechar os olhos aqui agora, tá vendo? Eu lembro como se fosse ontem, jogando no Maracanã. Dá vontade de chorar, né? Cara, eu não vou dizer nem tanto, mas assim, sim, a nostalgia é muito grande. Né? Se você ficar pensando muito, eu acho que se você os for olhos enchem d'água. E se começar a falar muito, você chora. E se for ficar assim, você tem que jogar logo que foi um momento de felicidade tão grande que não vale a pena sofrer por causa disso. Não vale a pena sofrer, porque a felicidade é tanta, maior, é tamanha. Eu costumo dizer que eu não tive momento ruim no futebol. Eu só tive momentos bons. Até os momentos difíceis do futebol era alegria. Porque não Você foi ídolo também do começo ao fim, né, cara? Eu não posso reclamar. É maravilhoso. Aí vai Guarani. Aí Guarani fui comprar, definitivo, não queria sair do Flamengo, mas o Flamengo naquela Quem era Guarani? Tanto é que já estava saindo todo mundo. O Guarani, na época, quando eu cheguei, Carlos Alberto Silva, cara. Carlos Alberto Silva. Falecido. Tinha trabalhado no Goiás, técnico da Seleção Brasileira. Carlos Alberto Silva. Aí, na época, foi quando eu cheguei, o Djalminha foi para o Japão. Naquele Brasileiro de 94 surgiu Amoroso e Ilusão, essa dupla dinâmica que surgiu no Guarani, lembra? Amoroso e Ilusão. E aí, nós montamos um time muito competitivo. Você chegou a jogar com eles? Joguei, peguei os 2 no início de carreira. Naquele brasileiro, que foi julho em diante, até novembro, que acabou o brasileiro, nós fomos até a semifinal, pegamos o Palmeiras da Parmalat, lembra? Palmeiras, Cafu, Rivaldo, Edmundo.
Kleber, zagueiro. Kleber, o próprio Paulo Nunes. Né? O Paulo estava ainda no Flamengo com a gente. Ainda. Porque o Paulo foi sair Zinho, logo. não. O Paulo foi pro Grêmio primeiro, você lembra? Em 94, é. que o Luiz Felipe levou ele. Depois que Foi na primeira Parmalat. 95, mais ou menos. Foi? 94 foi o primeiro. Zinho, tinha saído do Flamengo, estava no Palmeiras. Um time. Tanto é que o Palmeiras foi campeão em cima do Corinthians. Realmente espetacular. Naquele ano. Aí do Guarani. Aí do Guarani, aí o 15 de Piracicaba, na época tanto tinha comprado o 15, me comprou do Guarani e mais 5 jogadores do São Paulo. Doriva, que jogou no Goiânia, lembra? Goiânia. Na Napolina. Seleção o brasileira. volante, isso. Doriva, veio Cláudio Moura, Anselmo goleiro, o lateral direito me fugiu o nome, um garoto, veio 5 jogadores do São Paulo, que o comandante Rolim, na época da TAM, comprou. Rolim. Você lembra o comandante? Sei, Ele até lembro, morreu lembro. de acidente de avião. Sei. E ele comprou o 15, nós fomos pro 15. Montamos, disputamos o Paulista, primeira divisão, bem. Aí nós fui para o Atlético Mineiro. Não tinha nada a ver com o Luciano do Vale, não? Não tinha. Ele só... Eles Porque eram ele muito investia amigos, muito na imprensa, né? Eles eram Ele muito investia muito na imprensa, o comandante Rolim. Tanto é que depois ele foi patrocinar o Atlético Mineiro, aí foi eu, Doriva... O Atlético Mineiro? Isso. Já aí no meio de 95, disputando o Campeonato Brasileiro e o ano de 96. Eu fiquei um ano e meio no Atlético Mineiro. Aí já estava chegando Quem era lá? meus 29, 30 anos. Aí já quando cheguei no Atlético Mineiro eu peguei Eduardo Amorim, lembra? Que foi treinador do Corinthians. Eu peguei me fugiu o nome, esse treinador é muito brabo. Me fugiu o nome dele agora, mas é da época mais antiga. E eu fiquei esse ano e meio, não fui titular absoluto, já peguei lá Tafarel, Euler, Filho do Vento, Paulo Roberto, né? Éder Lopes, aí já foi um outro momento no Atlético Mineiro, muito era um interessante. time forte. Muito interessante. Você jogou? Ézio, Super Ézio, joguei alguns jogos, eu joguei como titular. Não fui titular absoluto, mas Nós vamos ter que encerrar sua carreira aqui agora, porque então, o horário aqui está terminando. Que beleza. Me diz uma coisa, como é que foi assim que você sentiu que o futebol estava dando? Como é que é? Em todos os momentos, Dante, vou ser sincero para você. Não, quando você sentiu que não ia mais continuar. Que eu ia parar. Não, ali mais ou menos quando eu cheguei aos 32 anos. Estava onde? Eu já tinha rodado, eu estava saindo do Atlético Mineiro, né, 30 para 31, na época da lei do passe, eu já tinha metade, 90% do passe. Aí eu peguei, fui para Araçatuba e Ituano, lembra? Lembro. Aí 96, 97. Aí eu cheguei no Vila Série B. Aí mais ou menos assim, já com 32 anos, eu falei, acho que está chegando a hora de parar. Você chegou no eu vim no da Vila? Série B, saí do Ituano e vim para o Vila, lembra? Pro Vila Nova. Na época de 92. Mas nesse período já, na mudança de 96 para 97, quando eu saí do Atlético Mineiro, eu falei, não, acho que está chegando a hora. Mas eu fui preparando a cabeça, né? 31, 32, vim para o Vila, entendeu? O Brasileiro de Série B, fomos bem, fomos para o final, mas não subimos. Não sei se você lembra, Sabino, né? O time, um dos times que montou quase para subir. Depois foi o do Túlio, lembra? Foi o Túlio já foi de 98. 98 e 9, né? 99, aquele que teve isso, então foi o 5x3 no Goiás, naquela época. Isso. Então o que acontece? Aí eu fui começando a preparar a minha cabeça. Parei aos 36 anos, 4 anos depois. Aí voltei para o Atlético, fiz um campeonato aí, fui para o Mato Grosso, fiquei mais 6 meses, aí eu falei, 36 anos, chegou a hora. Aí eu parei. Aí foi ser treinador, né? Aí primeiro eu fui trabalhar, começo não, né? diretor, supervisor, fui para o interior do Maranhão, que era o Imperatriz do Cavalo de Aço. Fiquei um ano e meio, voltei para Goiás, fiz uma faculdade de gestão, de esporte. Trabalhei no Tubiara, difícil, né? trabalhei no Tubiara, trabalhei aqui, ali, depois fui para Napolina, fiquei um período. Aí fui para campo. Aí o Demar me chamou para ser auxiliar técnico dele um período, uma época. Né? Aí eu fiquei com ele, aí fui tomando gosto, comecei a trabalhar em alguns clubes aqui de categoria de base e alguns clubes agora para esses últimos 5 anos como treinador profissional. Mas eu também já saí hoje, de campo. Hoje eu estou nessa parte fora de campo e ficando mais... hoje você vai comprar minha chácara e vai montar um time lá. E hoje, por incrível que pareça, agora eu estou no sindicato, né? É o mesmo? Marçal era o presidente. O Marçal saiu? O Marçal saiu, eu estou assumindo. Então, nesse 1 ano e 2 anos para frente agora, eu vou ficar aqui no sindicato. Como é que está o Marçal? Terminar o mandato. Então, o Marçal está bem, a princípio está tudo tranquilo. Esse dia eu postei uma foto com ele na seleção brasileira, ninguém falou nada. Eu vi, cara. Mas ele não falou nada. Eu falei, pô, o Marçal vai mandar o meu valor, né, cara? Ele se afastou um pouco, mas o que eu sei é que a família está muito bem. Graças a Deus. Pois é, rapaz. Eu trouxe aqui. A gente traz uma recordação do programa, que é um certificado de ídolo do esporte.
Asaf, coloca pra gente na tela aí o certificado, né? E eu vou te entregar o certificado de ídolo do esporte aí. É um diploma. Muito obrigado. Que representa essa passagem aqui pela TV Brasil Central. O presidente deu essa oportunidade aí da gente fazer esse programa para voltar com os amigos. Isso. Ter com os amigos, que foi nessa época que a gente mais fez amizade no futebol, e é um prazer enorme. Ô, Júlio, muito obrigado pela sua presença aqui, estar conosco para contar a sua história. Você vê que não deu tempo, eu tive que fazer você encerrar a carreira um pouco mais cedo. Então, porque a conversa é gostosa, é verdade. A conversa, um momento Maravilha. único, um momento ímpar na nossa vida, na nossa carreira. E o programa seu maravilhoso, eu tenho acompanhado, entendeu? Homenageando, né, ex-jogadores aí, os jogadores que fizeram a sua história. Então, é um privilégio. Muito obrigado por ter lembrado de mim. Ah, claro, com certeza. E eu quero reforçar aqui o seguinte: agora eu estou militando na carreira, né, como presidente do Sinapego, Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de Goiás, e eu quero agora abraçar esse momento. Né? Teve um momento afastado, mas agora não, vamos estar único com todos aí, Com atletas certeza. do futebol goiano. Tá certo. Então está terminando, Rupert. Né? Você me permite entrar aqui? Oh, claro. Eu quero te pedir um certificado desse. É. Eu vim cá só para ganhar esse certificado. Esse certificado é maravilhoso. Eu estou preparando E eu um para estou- você, um para o Levi de Assis e para o Led Gonçalves, que já serão Nossa, convidados no que programa. maravilha, pensou nós 4 aqui. E eu quero dizer para você que esse programa está maravilhoso. O povo me para na rua para falar. Esses dias falaram do programa que você fez com o Danival, com o Zé Luiz. E com certeza vão me falar do programa do Júlio César, o imperador, o Isso rei é, de Itapira. Rupert Irineu, O rei de Itapira. Rupert Nickerson Filho. Rupert, obrigado, que vocês fazem parte da nossa história, você sabe, Com certeza, e vocês da nossa. Né? Rupert, Dante Keller. Então tá certo. Está terminando mais um programa Ídolos do Esporte aqui na sua Brasil Central de Goiânia. Muito obrigado a todos. A gente volta no próximo sábado, no próximo domingo. É isso aí. Até lá.